bem, meus queridos? Sejam todos bem-vindos para essa nossa aula. Olha, só lembrando aí, estamos dando continuidade aos nossos assuntos que são tecido, nosso assunto que é tecido sanguíneo. E dentro de tecido sanguíneo estamos vendo sobre os elementos figurados. Meus queridos, primeiramente aí, ó, pega seu caderninho, já acompanha a aula com o material que você recebeu do seu professor e vai anotando as questões, que aí a gente vai mostrando os slides e a gente já vai esclarecendo o assunto e tirando as dúvidas. Dá uma olhada lá na tela. Olha aí, ó, ciências, tecido sanguíneo. E como o tio falou, estamos aí, ó, levando em consideração os elementos figurados, meus queridos. E dentro dos elementos figurados é a aula 22. E nós vamos falar sobre o quê, professor? Leucócitos. O assunto é leucócitos. E dentro de leucócitos nós vamos ver a introdução, um conceito do que é leucócito. Do que é leucócito. Professor, características dos leucócitos, o formato, porque o formato está diretamente ligado à função dessas células. As principais características, as suas funções, estrutura. Quando eu te falar estrutura, é o formato da célula. Quais são as características? O que eles apresentam? O que diferencia os tipos de leucócitos? Fisiologia, só lembrando para vocês. Ei, prof, o que significa fisiologia? É a função, funcionamento. Logo, como ele se desenvolve dentro do nosso organismo e nos auxilia, em forma geral, a nossa proteção. Principal função dos leucócitos, então, professor? Proteção. Nos protege. A gente fala sistema imunológico. Só vai frisando aí. E a sua importância? Fazer com que a gente não fique doente. Ou que, se tiver algum ataque de um agente infeccioso, professor, fungos, bactérias, vírus, então vermes, então eles nos auxiliam a nos defender desses agentes infecciosos, desses micro-organismos. E também, professor, quando você se corta, lembra? Quando a gente corta e até ocorrer a cicatrização, eles vão fazer uma proteção. E se ficarmos doentes, eles pelo menos vão auxiliar no processo de amenizar o quê? Os sintomas. Então, de olho na tela, meus queridos. Aumenta aqui, meu diretor. Leucócitos, elementos figurados. Por quê, professor? Porque são estruturas celulares que se encontram onde? No tecido sanguíneo. Nós já falamos das plaquetas, falamos basicamente sobre as hemácias e agora estamos nos leucócitos. E dentro dos leucócitos nós temos diferentes células, lembra? Diferentes células, porque elas têm formatos diferentes e funções diferentes. Então, só para a gente lembrar aí, ó, que isso aí também já vimos, hein? Até finalizar sobre estrutura de leucócito, o conceito de elementos figurados são os componentes celulares do nosso tecido sanguíneo. No sangue temos dois tipos de células, hemácias e leucócitos, de forma geral. E os elementos figurados, também conhecido como plaquetas. Então aí, ó, vamos ver as principais características que compõem esses elementos figurados. Leucócitos ou também, meus queridos, conhecido como glóbulos brancos. Olha, se eu não tivesse colocado aqui, eu tinha esquecido. Glóbulos brancos ou leucócitos são células incolores que apresentam como função principal defender o nosso organismo. Lembra disso? A principal função é defender. Só que tem uma coisa aqui, tio. A defesa do nosso organismo, né? A gente fala assim, vai defender o organismo, mas defender de vírus, bactérias, fungos, plasmódio, também são seres vivos. Então, para cada agente infeccioso, micro-organismos que atacam, que provocam doença na gente, nós chamamos de agentes infecciosos, porque causam uma infecção. E como são microscópicos, nós não conseguimos enxergar, a gente só percebe que está doente quando tem sintomatologia. Sintomatologia, professor, é quando você começa a apresentar algo no seu corpo
que já sai do normal. Exemplo, sua temperatura tem que estar em torno de 36 graus e meio, e se a sua temperatura do seu corpo aumenta, algo está errado. Pode ser uma sintomatologia devida de um ataque de um desses agentes infecciosos. Uma dor na barriga, uma vontade de ir ao banheiro, pode ser um ataque do quê? Sintomas de um ataque de um agente infeccioso, por exemplo, uma bactéria que está operando lá no seu intestino. Mas, prof, às vezes, não são ataques de agentes infecciosos extracorpóreos. Nós temos no nosso intestino, na nossa flora intestinal, micro-organismos, né? Bactérias, que estão ali e não causam nada, mas se eu não tiver uma alimentação adequada, se acontecer alguma coisa, eu tiver contato com um remédio que vai me imunodeprimir, essas bactérias podem causar algum problema. Ou então, se elas se proliferarem, se aumentar a quantidade. Então, quem vai me auxiliar nisso, professor? Os leucócitos. Então, para cada leucócito, quer dizer, na verdade, para cada sintomas advindas de ataques de micro-organismos externos, ou na minha pele aqui, no ar, no ambiente, aí perto de você, deve estar cheio de micro-organismos grudando na sua pele. Por que você não sente nada? Porque seu sistema imunológico está te protegendo. Ou então a camada que recobre nossa pele também nos protege. Esse sistema imunológico, que muitas vezes, quando está muito ativo, são alguns dos leucócitos, por exemplo, que pode ocasionar uma certa reação. Calma aí que eu tô com o nome aqui, não estou conseguindo lembrar. Exemplo, você comeu camarão, você comeu amendoim, muitas pessoas podem ser alérgicas, era isso que eu queria lembrar. Alérgicas a amendoim, alérgicas a qualquer fruto do mar, né, que são animais que vivem no mar, como o camarão, que tem alguma substância no camarão, uma substância no amendoim, que você é alérgico, que te causa algum tipo de alergia. Exemplo, começa a apertar aqui a garganta, você não consegue, porque a sua garganta fica travada, e aí não consegue fazer o processo de troca gasosa. Ou então começa a dar uma coceira na pele. Isso é uma alergia. Não é através de um agente infeccioso. É por causa que você está sofrendo aí um ataque sobre uma substância que você é alérgico. E aí tem alguns leucócitos que também vão mostrar, sinalizar para você que você está em um ambiente, ou você entrou em contato com um componente que pode causar alguma perturbação no seu organismo. Então, para cada leucócito, ele tem uma função específica, é o que nós vamos ver na aula hoje. Dá uma olhada aí, ó. Ah, não, isso aí mesmo. Professor, quais são os tipos de leucócitos? Nós temos dois grupos. Nós temos os agranulócitos e os granulócitos. Ficando lembrando, só hoje, vamos somente caracterizar isso, ficar bem claro, galerinha. Agranulócitos, de forma geral, os agranulócitos aí, ó, é porque não tem grânulos no citoplasma. É uma célula, né? Lembra? As células são formadas por membrana, citoplasma e núcleo. Agora, os leucócitos, os agranulócitos, eles não têm grânulos no seu citoplasma. Os granulócitos têm, ou em maior ou menor quantidade. Exemplo, nós temos os linfócitos, olha aí, ó, linfócitos e os monócitos. Linfócitos e monócitos são dois tipos de leucócitos que não apresentam grânulos, essas bolinhas dentro do citoplasma. Já os granulócitos são os eosinófilos, basófilos e neutrófilos. Então, vamos falando devagarinho, com calma, para que a gente possa o quê? Se adaptar a essas novas nomenclaturas. Linfócito e monócitos são dois tipos de leucócitos pertencentes ao grupo dos agranulócitos. Por quê, prof?
Eles não têm grânulos no citoplasma. E os granulócitos? Eosinófilos, basófilos e neutrófilos. Eles têm grânulos. E a gente vai explicar qual é a função de cada um deles. Professor, aqui no quadro, queridos, só para nós termos a noção a nomenclatura. Granulócito, porque tem grânulo. O A, quando coloca o A na frente, ele é a negação. Então, significa que não existe, não há. Então, o quê? Grânulos, por isso que vem o nome agranulócitos. Se dermos uma olhada na figura, aumenta aí para mim, meu diretor, já dá para entender por que eles são agranulócitos. Porque não tem grânulos, e granulócitos tem grânulos. Tá explicado, né? Vamos lá então para frente. Existem, aí sim os conceitos. Entre eles, os dois tipos de leucócitos, granulócitos e agranulócitos, todos eles fazem o quê? Proteção do nosso organismo. Isso já tínhamos falado. Vamos sempre estar o quê? Frisando. Essa aqui é a principal função. Eu até simplifiquei no início. Só que aí tem umas particularidades. Alguns deles, por exemplo, realizam o processo de proteção por fagocitose e outros são responsáveis pela produção de substâncias, anticorpos. Então, meus queridos, aumenta aqui a tela para o tio. Olha só. Eu falei assim, a estrutura, morfologia da célula. Dá para ver que são diferentes. Apresentam estruturas diferentes. Tem dois aqui, dos leucócitos, que são os linfócitos e os monócitos, que não têm grânulos. Aí nós temos 3 que são granulócitos, eosinófilo, basófilo e neutrófilo. E até a estrutura do núcleo é diferente, Só que aí tem um grupo que faz o quê? Tanto o granulócito como o agranulócito defendem nosso corpo, o nosso organismo. Só que um grupo faz por fagocitose, o outro grupo não. Eles produzem substâncias que vão nos auxiliar. Os que produzem substâncias que vão nos auxiliar são os agranulócitos. Eu ia falar leucócitos. Desculpa, eu ia falar anticorpos. São os agranulócitos. Eles produzem substâncias denominadas de anticorpos que vão o quê, professor? Eles vão combater especificamente um agente infeccioso. Se quem está te atacando é uma bactéria, ele vai produzir um anticorpo específico para aquela bactéria. Só que, prof, existem vários tipos de bactérias, vários tipos de vírus. Nós estudamos com a professora de biologia, lá de ciências, quer dizer, né? Lá do 6º ano, do 8º ano. Existem vários tipos de bactérias, vários tipos de vírus, vários tipos de fungo. Então, eles conseguem, não é porque ele produziu um anticorpo, uma substância que ele vai eliminar no nosso sangue, que vai caçar e atacar, nos defender daquela bactéria, é aquela bactéria A, eles produzem para a bactéria B, independente de como ocorre, de como é a estrutura da bactéria. Eles conseguem produzir soldados, né? Os anticorpos são conhecidos como soldados que vão combater e retirar esse organismo do nosso sistema. Já os granulócitos, eles realizam os processos de fagocitar. Eles colocam o invasor dentro deles, eles englobam, e aí vão quebrar o invasor todinho, colocar substâncias desse invasor e quebrar, e depois apresentar para o grupo dos granulócitos. Vamos ver como isso acontece. Dá uma olhada lá na tela. Em forma geral, essas células, olha aí, são produzidas aonde? Volta aqui para o tio. Antes de a gente mostrar para vocês especificamente, já sei, prof, que os agranulócitos produzem substâncias para nos defender. Os granulócitos, alguns produzem, mas a grande maioria, eles fazem por englobar, fagocitar. Perfeito? E aonde eles são produzidos? Lembra?
todos os tecidos sanguíneos são produzidos aqui, ó, na nossa medula óssea. Aumenta aqui para mim, diretor. Olha só, vou frisar aqui para vocês. Também são produzidos lá na nossa medula óssea. E aí, ó, de novo, eles têm a grande importância de nos defender de doenças infecciosas e, agora apareceu pela primeira vez, né? Alérgicas, doenças de alergia. Lembra? Quando nós entramos em contato com alguma comida ou substância ou remédio. Meus queridos, lembra quando a mãe da gente fala assim, a gente vai ao médico, aí o médico pergunta, o que você está sentindo? A mãe fala, isso que o meu filho está sentindo. O médico, em relação à sintomatologia, ele consegue saber qual é o agente infeccioso. E antes de prescrever um remédio, ele pergunta, mãe, seu filho tem alergia a algum remédio? Porque nós, seres humanos, devido à nossa genética, nós temos alergia ou a alimento, alguma substância que tem numa comida, um peixe, um camarão, um amendoim. Então, tem umas substâncias nelas que podem nos causar o quê, ó? Alergia. E aí, essas células vão nos defender. Mas tem gente que é alérgica a perfume. Não é o perfume em si. Pode ser alguma substância que é utilizada para a produção desse perfume que causa alergia na gente. E também alguns agentes infecciosos podem causar. Então, são várias composições químicas que estão no ambiente que podem nos atacar, provocando doenças, infecções que são sintomas, aí eles vão nos proteger, eles vão sinalizar, eles vão nos proteger, e alergias. Aumenta aí para mim, meu diretor. Lembrando, essas células fazem parte do quê, professor? Do que a gente chama sistema imunológico. Então, toda vez que nós falarmos sistema imunológico, estamos falando de quem? Leucócitos, os agranulócitos e os granulócitos. E o nosso sistema imunológico, ele é conduzido, ele é espalhado no nosso organismo pelo que a gente chama de sistema. Estas células, elas estão aonde? No sangue. Então, o nosso sistema imunológico está no tecido sanguíneo. Tá bom, galera? Então, como é que é a denominação de leucócitos? Essa denominação tem a sua designação de leucopenia. Como assim, prof? Leucopenia ou também leucocitose. É quando ocorre o aumento de uma dessas células, ou de linfócitos, monócitos, eosinófilos, basófilos e neutrófilos. Então, sinaliza que pode estar acontecendo alguma coisa. Vem aqui para mim. Quando a gente fala assim, médico, né? Vamos fazer um exame de sangue? Porque você está com um sintoma. E esse sintoma está me falando, o médico raciocinando, né? Esse sintoma está sinalizando para o médico que é algo no sistema imunológico. Quer dizer, ele vai pedir um exame de sangue para verificar qual dessas células aqui está em maior ou em menor quantidade. E aí ele sabe direcionar para que tipo de agente infeccioso pode estar no seu organismo e indicar um medicamento específico para lhe defender. Não dessas células, mas do agente infeccioso que essas células estão nos protegendo. Tá bom? Quando você está com verme, uma dessas células aumenta, diminui, e isso pode dar uma sintomatologia relacionado ao ataque específico de um agente, tá bom? Na tela, meu diretor! Meu Deus do céu! Vamos lá! Em resumo, leucócitos estão se dividindo em agranulócitos, granulócitos, têm formatos irregulares. Vamos logo para o exercício? Caraca-lhe! Com relação aos elementos figurados do sangue, assinale a alternativa que apresenta as principais funções, dos glóbulos brancos, que também são conhecidos como leucócitos. Qual é a resposta? Né? Os elementos figurados, eles estão relacionados a que função dentro do nosso organismo? Defender
coagular, transportar oxigênio, eliminar glicose e transporte de nutrientes. Somente a alternativa A, meus queridos. Aí que motivo? De forma geral, eles estão como defensores, protetores do nosso sistema imunológico, do nosso organismo. Porque sistema imunológico, Jefferson, é a região específica que nos defende, que é onde estão essas células. Meus queridos, tem aí um material para vocês realizar as atividades, umas 5 questõezinhas aí, para fixar sobre o assunto. Daqui a pouco eu te volto com mais assuntos sobre leucócitos, a função de cada um deles em relação ao agente infeccioso. Aguardo vocês!